Bom, gente, vamos resolver aqui então a lista. Essa lista de exercícios que foi proposto para eu resolver, né? Então a Gabriela perguntou se eu posso resolver essa lista. Vamos lá. Essa lista ela envolve a geometria espacial, né? Do início. É a geometria de posição. Não tem cálculo nenhum aqui, né? Certo? Bom, vamos lá? Tentando fazer a lista? Então acompanha comigo aqui. Então assinale verdadeiro ou falso de acordo com as afirmações, né? Então a primeira afirmação que ele faz aqui, ele fala assim, ó, quando duas retas são coincidentes, então o resultado dessa intersecção será um único ponto. Pessoal, o que são retas coincidentes, hein? O que são retas coincidentes? Alguém sabe me dizer o que são retas coincidentes? O que são retas coincidentes? Quem sabe me dizer? Cuidado com os termos que ele usa aqui. Retas coincidentes é diferente de retas concorrentes. Quando você fala em retas concorrentes, o que são retas concorrentes? Ó, vou colocar aqui os três casos. Retas concorrentes. O que mais? Retas paralelas e retas coincidentes. Tem diferença entre elas. Qual que é a diferença? Pessoal, retas concorrentes é quando você tem duas retas que se concorrem num único ponto. Aqui só existe um único ponto de intersecção. Ok? Que a gente pode chamar isso aqui de ponto P. Sem problema nenhum. Então, só existe um único ponto de intersecção. Isso são retas concorrentes. Retas paralelas é quando você tem uma situação como essa aqui. Duas retas são paralelas e elas não se cruzam. Tá? Isso serve tanto para o espaço como no plano. Não há ponto de intersecção. E retas coincidentes? O que são retas coincidentes? É quando você tem uma reta aqui como essa, se coincidindo com essa reta aqui, ó. As duas são, na verdade, a mesma reta. Gente, quantos pontos de intersecção nós temos em duas retas coincidentes? Quantos pontos de intersecção eu tenho? São infinitas, né? Concorda que são infinitas? Então aqui, gente, o que a gente pode dizer da afirmação 1? A primeira afirmação é verdadeira ou falsa? A primeira afirmação está dizendo que o resultado dessa intersecção será o único ponto. É falsa, né, gente? Então aqui a gente já pode responder essa questão. Dizer que ela é falsa. Eita. Eu escrevi aqui. Aqui dá. Será? Falsa, tá, gente? Então aqui seria verdade se elas fossem concorrentes. Tá bom? Ok? Segunda afirmação. Se duas retas são concorrentes, então a intersecção entre elas será sempre um único ponto? Sim. Se elas são concorrentes, não tem uma alternativa. Elas vão se interceptar no único ponto. Aqui está certo. Tá bom? Então aqui você coloca verdadeiro. Terceira afirmação. Por 3 pontos passa uma única reta. E aí, pessoal, verdadeiro ou falso? Se você coloca 3 pontos no plano
Vamos chamar isso aqui de ponto A, né? Ponto A, B e C. Qual é a garantia que eu tenho que esses 3 pontos vão estar alinhados? Eu não tenho garantia. Então é verdade isso aqui somente se os pontos forem colineares. Então se você coloca aqui um ponto, vamos colocar aqui, ó. Você tem um ponto aqui, outro ponto aqui. De repente você tem um outro ponto aqui. Os pontos não são colineares. E no entanto você tem uma reta que passa por esses 2 pontos. Tem uma outra reta que passa por esses 2 pontos. Então é falso, né? A afirmação aqui só seria verdadeira se os pontos fossem colineares. Então, por isso, essa afirmativa aqui, né? Aqui seria verdadeiro se fossem 2 pontos. Por 2 pontos passa uma única reta. Por 3 pode acontecer isso aqui, se eles não estiverem alinhados. Beleza? Ok, pessoal? Quarta afirmação. 3 pontos colineares nunca formam um triângulo. É verdade, né? Se você tem 3 pontos colineares, eles pertencem a uma mesma reta e por isso nunca vai formar triângulo. Então, para formar triângulo, você tem que ter um ponto aqui fora, né? Digamos aqui um ponto A. Aí, junto com esses outros pontos, né? Vamos chamar isso aqui de B e isso aqui de C. Aí sim, aqui você pode formar um triângulo. Se não for assim, nunca vai formar um triângulo. Tá bom? Então, por 3 pontos colineares, ou seja, se eles estiverem alinhados, jamais vão formar um triângulo. Portanto, essa afirmação é verdadeira. Ok? Quarta afirmação, quinta, né? Se 3 pontos são coplanares, então eles não podem ser colineares. Pessoal, o que são pontos coplanares? Pontos coplanares são pontos que pertencem ao mesmo plano. Então, se você desenha aqui um plano qualquer. Então, vamos desenhar um plano aqui, só para vocês terem uma ideia. Ó, isso aqui é um plano. Então, gente, o plano é infinito, tá? Eu estou desenhando ele de uma forma, só que o plano ele é infinito. O meu desenho é finito, mas o plano é uma figura infinita. Então, se você toma aqui 3 pontos coplanares, você pode ter 3 pontos alinhados. Ponto A, B, C. Eles podem estar alinhados? Podem. Então está errado, né, o que ele falou. 3 pontos de um mesmo plano, eles podem estar alinhados sim. Tá certo? Então, não há nada de errado. Então, nessa afirmação, 3 pontos coplanares podem ou não ser colineares. Tá bom? Ele está falando que não pode. Não pode. Verdadeiro. Não, desculpa. Falso, né? Porque na verdade ele pode. É falso porque eles podem ou não ser colineares. Tá? Se 2 planos são secantes, então sempre há infinitos pontos de intersecção. Gente, olha aqui nessa figura. Se você tem 2 planos secantes, o que são planos secantes? São planos que se interceptam, né? Vamos olhar só 2 planos. Se 2 planos se interceptam, olha o plano verde com azul. Ou então, pode ser o verde com azul. Ó. Existe uma infinidade de pontos de intersecção. A intersecção entre eles é uma reta. Correto? Então, é verdade. São infinitos pontos
de intersecção. Sempre, tá? Quando é 2 a 2, é sempre. Porque a intersecção entre os dois é uma reta. E uma reta tem infinitos pontos. Portanto, essa afirmativa é verdadeira. Última afirmação. É possível que a intersecção entre três planos resulte em um único ponto? Essa figura que eu coloquei aqui já ilustra isso. A intersecção entre dois planos é sempre uma reta. Mas a intersecção entre três planos pode sim resultar no único ponto. Eu não sei te dizer exatamente qual é o ponto aqui, tá? Mas a gente olha a intersecção 2 a 2, a intersecção 2 a 2 é reta. Mas a intersecção entre os três planos, a gente consegue mais ou menos perceber que está em algum lugar, que é esse ponto aqui, ó. Esse ponto parece ser o ponto, né, onde os dois se interceptam. Conseguem perceber isso? Aqui é o ponto de intersecção entre eles. Tá bom? Conseguindo enxergar? 2 a 2 sempre, né, quando os dois planos são secantes, sempre haverá infinitos pontos de intersecção. 2 a 2 é uma reta. Pô, mas se essas duas retas se interceptam, elas podem se interceptar no único ponto. Então parece ser esse ponto mesmo, né? Tá bom? É isso aí. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Dúvida no exercício 1? Não? O que poderia acontecer, né? Eu poderia ter aqui uma situação onde os planos são paralelos, né? Quer ver? Eu vou parar todas essas aqui, ó. Vamos pegar planos paralelos a esse aqui, ó. Deixa eu só ver que função que é essa que eu coloquei aqui, só para dar x mais y. Aqui eu vou colocar, quer ver? X mais y menos 4. Aí eu vou colocar um outro aqui. X mais y mais 6. Aqui eu vou pegar uma situação em que os planos são todos eles paralelos. Tá vendo? Aqui nenhum deles se intercepta. Os planos são todos paralelos. Ok? Bom, saindo desse gráfico, vamos agora para o outro item. Aqui já foi. Então aqui é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Certo? Alguma pergunta até aqui? Dúvidas? Vamos lá, gente? Não. Vamos para o segundo exercício. O segundo exercício da lista, ele fala do tetraedro. Ele fala assim, ó, considere o tetraedro da figura abaixo. Entre as retas que passam pelas suas arestas, então aqui nós temos aqui, ó. Isso aqui é um tetraedro porque ela tem 4 faces, né? Cada face aqui é um triângulo. Então você tem aqui o triângulo, a face ABC, que é o triângulo, né? A face ACD, ADB e BDC. São 4, por isso que é tetraedro. Tá certo? Então, entre as retas que passam pelas suas arestas, indique o par de retas paralelas. Pessoal, tem retas paralelas aqui? Não tem, né? Deixa eu só copiar aqui para podermos resolver o nosso exercício no Paint. Faz aqui embaixo, né? Não custa nada. Vamos lá. Então, nesse exercício, eu vou ter que resolver aqui em cima. Eu vou apagar isso aqui.
Vou abrir um outro. E colar. Agora sim. Então, item A não existe. Certo? Retas concorrentes. Quais são as retas concorrentes aqui? Pega os pares. Quais são os pares de retas concorrentes? São vários. Vamos responder aqui. Quais são as retas concorrentes? AC e DC. Certo? AC e DC, eles concorrem no ponto C. O que mais? AC e BC. Vamos fazer assim, ó. A reta AC concorre com mais alguém? Concorre, né? AC concorre com BC, com DC. O AC concorre com quem? Vamos pegar só que tem o AC. O AC concorre, ele se encontra com as outras retas. Então ela se encontra com a DC no ponto C. AC concorre com BC no ponto C também. AC e AD concorrem no ponto A. AC e AD, eles concorrem no ponto A. O que mais? Acho que mais nenhuma, né? Que tenha AC. Sem repetir, pessoal. Vamos lá. Do AC já peguei todos. Certo? AC com BC. Ah, e com AB, né? AC e AB. O AC concorre com AB no ponto A. Todos têm o AC, né? Ah, agora os que não têm o AC. CD e BD. CD e BD concorrem no ponto D. Nossa, tem vários, né, gente? O que mais? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar tudo que tem CD. Só que não pode repetir, ó. CD concorre com a C, já coloquei. Então não vou colocar de novo. CD concorre com AD. CD com AD. CD com AC, CD com BD já foi, né? Todas elas vão concorrer com 1, 2, 3, 4, né? Então CD concorre com BD, CD concorre com AD, CD e AC, só que já foi. Então não vou colocar de novo. Quais mais? Tem algum que eu esqueci de colocar? Professor, já foi com BD? Não. Agora vamos fazer com BD. Não, você me deve. BD e AB. O que mais? BD com BC. BD com BC. BD e AB. Ah, não, já estou repetindo. Já repeti. Não. Então já foram todas, né? É isso? Já foram todas? Pessoal, quais são as retas reversas? O que são retas reversas? Retas reversas são aquelas retas que não se cruzam. Ah, então é fácil, é só pegar as retas paralelas. Ih, mas aqui não tem retas paralelas.
é que nós estamos trabalhando com a geometria espacial. Na geometria espacial, duas retas não paralelas podem ser, né? Duas retas não paralelas podem simplesmente não se cruzar. Ó, eu tenho aqui duas retas. Essas duas retas se cruzam? Na terceira dimensão pode ser que não. Olha, ó. Quem diz que elas se cruzam? Essas retas RS, elas são reversas. Elas não são paralelas. Uma está aqui em cima, a outra passa por baixo e elas não se cruzam. E nem por isso elas são paralelas. Tem alguma nessa situação? Tem, né? Quais são os pares de retas paralelas que eu posso pegar aqui? Desculpa, reversas. Quais são os pares de retas reversas que eu posso pegar? Ou seja, nessa figura que não se cruzam. AC. Aqui tem várias também, tá? Mas acho que são menos do que as outras. Quais são os pares de retas reversas, gente? O AC é reversa com quem? O AC é reversa com BD, né? Correto? AC e BD não cruzam. Da mesma maneira, AB e CD também não se cruzam. AB e CD não se cruzam. O que mais? A reta AD lá do fundo e BC também são reversas. Mais alguma? Vamos lá, pessoal, vamos participar. Quais são as outras reversas possíveis que eu tenho aqui? Eu acho que já peguei todos, né? Não tem tanta possibilidade como a das concorrentes. Tá certo? Conseguiram enxergar mais algum? Não tem mais, né? Já foram todas, tá? Tem reta perpendicular aqui? A não ser que lá no fundo tivesse um ângulo de 90 graus, mas não tem essa indicação. Gente, se não tiver aquela indicação de ângulo reto, com aquela bolinha, quadradinho, não é perpendicular, tá? Nenhuma aresta aqui forma 90 graus com ninguém. Então, da mesma forma que o item A, aqui você não tem retas perpendicular. Não existe. Ortogonais. Pessoal, qual a diferença de retas ortogonais e perpendicular? Vamos só lembrar a diferença? Pessoal, retas perpendiculares são retas concorrentes que formam 90 graus, certo? Então elas se cruzam. Então, para ser perpendicular, as duas retas precisam se cruzar. E nesse ponto onde elas se cruzam, nesse ponto, aqui forma um ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Certo? Isso são retas perpendiculares. E as retas ortogonais? O que são retas ortogonais? É quase igual, mas muda só uma coisinha. Qual é a diferença de retas perpendiculares e ortogonais? É uma só. Para serem ortogonais, eu vou só escrever aqui a definição. Para elas serem ortogonais, elas também têm que formar 90 graus. Só que tem um detalhe. Para elas serem ortogonais, no espaço, no plano é a mesma coisa, né? No plano elas vão se cruzar. No caso de retas ortogonais, elas não se cruzam. Então isso aqui, ó, vou até colocar ele tracejado para deixar bem claro que elas não se cruzam. Tá bom? Então aqui não tem ponto de intersecção entre elas. Elas não se cruzam. Essa é a diferença. É que nem você colocar duas linhas, né?
uma na frente da outra, o ângulo de visão, o ângulo que você enxerga aqui é de 90 graus. Só que elas não se cruzam. Tá? Então aqui vou até escrever, né? Então, as retas perpendiculares, elas são retas concorrentes. Só que é um caso particular. Certo? Elas são concorrentes. E aqui não. Aqui, retas ortogonais são retas reversas. São retas reversas, mas que formam 90 graus o ângulo. Perceberam? Certo? Então aqui também não existe, tá, gente? Da mesma forma que não existe aqui, aqui não existe, porque não existe nenhuma reta reversa, né? Então não vai existir reta ortogonal. Tá bom? Então, também não existe. Pergunta, gente? Hoje é plantão de dúvidas, né? Então, vamos só tirar as dúvidas, não vou passar matéria nova. Alguma dúvida da matéria anterior, da última matéria? E aí, pessoal? Gabi? Tá usando o computador? Não, né? Filha, Letícia Zolini, tá aí? E aí, Léo? Vai, Léo, solta uma dúvida aí, vamos lá. Ah, não tem dúvida? Sei. Vamos fazer um exercício. Diga, Léo. Ó, fazer um exercício aqui. Vamos aproveitar esse tempo que a gente tem aqui para fazer exercício. Pega um caderninho aí e vamos fazer um exercício de geometria espacial. Vamos ao seguinte exercício. Vamos lá, achar a área total e o volume de um prisma triangular regular, onde a aresta da base é igual à área lateral, que por sua vez é igual a 10 metros.
Vamos nos mexer um pouco? Só lembrando, né, como é que a gente faz o desenho? Vamos aprender a desenhar isso. Prisma triangular regular. Você pode desenhar ele de frente ou de lado. Então, como é que a gente desenha um prisma triangular regular? Faz aqui, né? Uma. Opa! Copiar ele aqui embaixo. Desenha duas bases paralelas. E a partir da base de cima, você traça as arestas. E vão torcer para que isso aqui fique retinho, né? Vai ficar certo? Será? Ufa, deu certo. Desenha a parte de trás. E não se esqueça de deixar lá atrás pontilhado ou tracejado. Não se esqueça que se a base é um triângulo equilátero, a base é triangular regular, né? Então a base é um triângulo equilátero, certo? Calcula primeiro a área da base, depois você calcula a área lateral. A área lateral é um retângulo. Então as dimensões estão aqui, ó. Ele falou para você. Todas as dimensões são iguais. Então aqui, vou colocar maior, né? Aqui é 10 metros. É metros, né, que eu falei? Coloquei metros. Então você coloca 10 metros. Puxa. Tanto a aresta da base como a aresta lateral, ambos são iguais a 10 metros. Lembrando que no prisma reto a altura se confunde com a aresta lateral. Certo? Vamos fazer agora?
Só seguir essa receitinha de bolo, né? Lembrando que no triângulo equilátero, a base é isso aqui, tá? A é a aresta. Vamos lá, gente. Medir 25. Quem está aqui na sala? Ana Letícia, Leonardo. Ah, e Vitor de Mello. Está sempre presente. Muito bem. E aí, gente? Leonardo, Ana Letícia, Vitor. Não. A área total tem uma raiz de 3 aí. Você tem que usar a formulinha, né? Somente a área da base vai ficar já com raiz de 3. Não tem como dar um número sem a raiz. Então vamos lá. A área da base de um triângulo equilátero é simplesmente essa formulinha aqui, ó. Então vai ser o lado ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Como a aresta é 10, então você vem aqui e já substitui. Então aqui já fica 10 ao quadrado, certo? Já faz essa conta aqui. Eu dei uma bichada aqui. Ó, é 10 ao quadrado vezes a raiz de 3. E aí aqui embaixo, aqui na frente. Ó, fiz de novo aquela cagada. De novo. Aí. Eu tenho que tirar essa igualdade daqui e colocar na frente da fração. Aí isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar 100 vezes a raiz de 3 sobre 4, certo? Só que aí 100 dividido por 4 dá 25. Então eu vou colocar aqui, ó, 25 raiz de 3, certo? Essa é a área da base. A área da base em metros quadrados, porque é metro, né? Tá bom? Qual é o próximo cálculo que eu tenho que fazer agora, Léo? O próximo cálculo é a área da face. A face lateral envolve o quê? A face é a área de um retângulo. Gente, isso aqui é um quadrado, né? A área da face é 10 vezes 10. Então, a área de uma face... Então, escreve aqui. A área de uma face é base vezes altura. Tanto a aresta da base como a altura, que é a aresta lateral, é 10 e 10. Então, é 100 metros quadrados. Então, está feito aqui uma parte. A área lateral... Já estou terminando, tá, gente? A área lateral é o número de faces que eu tenho na lateral. Quantas faces eu tenho na lateral? Não são 3? Olha o desenho aqui, ó. Se você olhar o desenho,
São 3, né? Então você tem essa, essa e essa. São 3 faces laterais. Bom, então se são 3 faces laterais, é 3 vezes a área da face. A área da face, a gente já viu que é 100. Então é 3 vezes 100, então é 300 metros quadrados. A área total, ó, agora presta atenção nessa parte aqui, ó. A área total é sempre 2 vezes a área da base mais a área lateral. Bom, mas a área da base nós já temos. Quem é a área da base? É aqui que eu falei para você, Léo, ó. É 25 raiz de 3. Essa raiz aqui não some, certo? A não ser que você substitua por 1,7. É isso que você fez? E a área lateral é 300. Portanto, isso aqui vai ficar 50 raiz de 3 mais 300 metros quadrados. Era isso que você tinha feito, Léo? Agora, se você substituir pela raiz de 3, se por acaso você colocar aqui, né, 50, no lugar da raiz de 3, se você colocar 1,7, vamos ver o que acontece? Se você faz 50 vezes 1,7 mais 300, então você vai somar isso aqui, aí daria 385. Certo, Léo? Então, mesmo assim, não bateria. Você falou que tinha dado quanto? 225? Né? Então, não bateria. Tá bom? Então, cuidado com esse negócio de usar a fórmula final direto. Não faça nada direto. Tá bom? Então, vamos fazer aqui a última parte que está faltando. A mais fácil, que é o volume. Como é que você calcula o volume? O volume... Opa! O volume é o quê? O que é o volume? O volume, vou começar de ver, é sempre a área da base vezes a altura. A área da base está aqui, ó, 25 raiz de 3. Essa é a área da base, tudo passo a passo. E a altura é a aresta lateral, que também é 10. Pela figura aqui, né, é 10, certo? Então, nós temos aqui, né, o nosso volume, que é 250 raiz de 3 metros cúbicos. Não se esqueça que é sempre metros cúbicos. Ok? Então é isso aí, gente. Já bateu o horário. Eu espero ter conseguido tirar as dúvidas de vocês. Tá bom? É isso aí, gente. Por hoje é só. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer. Isso aí, Léo. Hoje foi um plantão, né? Até mais, gente.